Está a gravar? Está a gravar? Boa. Estou contente de estar aqui outra vez porque esta jornada de começar a criar vídeos no YouTube pode ser bastante conflituosa até a nível mental e portanto eu estou feliz de estar aqui outra vez, de não ter desistido e de estar aqui a gravar. Já é um bom sinal, apesar de todas as dificuldades que possam estar a surgir com isso. Dificuldades até mais a nível, lá está, mental, do que propriamente outro tipo de dificuldades. Mas o que é que eu gostava de vir falar hoje? Quando eu percebi que queria começar a fazer vídeos para o YouTube há relativamente pouco tempo, há um mês, eu não tinha todas as ferramentas perfeitas e ideais para começar. Eu não tinha a câmara perfeita, eu não tinha o tripé, eu não tenho um microfone incrível. No final do ano passado, quando eu decidi sair da casa dos meus pais, eu não tinha o emprego estável, eu não tinha qualquer contrato de trabalho e eu tinha dinheiro para viver durante um mês. E, portanto, o que é que eu queria vir dizer aqui hoje? Quando eu comecei a acreditar nessa força invisível que nos rodeia, eu comecei a perceber que nós podemos sim arriscar em fazer algumas coisas que não parecem seguras à partida. Nós podemos arriscar em fazer aquilo que está na nossa imaginação que nós realmente queremos fazer, mas a nossa cabeça vai dizer-nos que é parvo, que se calhar não devíamos fazer assim, que se calhar devíamos ser um bocadinho mais cautelosos. Acreditar nessa força invisível fez-me perceber que nós podemos arriscar sim e nós nunca iremos estar desamparados. E é assim que eu tenho vivido a minha vida desde há uns tempos para cá e olhem, eu estou aqui, estou bem, estou viva, estou bem alimentada, nunca fiquei com contas por pagar e não me falta nada, sabem? Não me falta rigorosamente nada. E portanto, uma das coisas que esta fase da minha vida me tem ensinado é lidar com este medo da escassez, este medo da falta. Quando eu comecei a estudar um bocadinho mais sobre a espiritualidade e sobre física quântica, eu comecei a perceber que o universo, por si só, isto não é uma opinião, é um facto, o universo é abundante. E não precisamos de falar só na abundância que se fala na espiritualidade numa perspectiva mais esotérica e mística, não. Podemos só olhar para o universo, podemos só olhar para o céu, para as estrelas, por exemplo, e perceber que ele é abundante. Quando nós olhamos para o céu, um céu estrelado, não existe uma estrela. Existem milhões de estrelas, ok? Quando nós olhamos para o mar, ele não é propriamente uma massa pequenina. Ele é uma massa intensa, em constante movimento. E, portanto, quando olhamos para a natureza e olhamos para o universo no geral, nós conseguimos perceber essa abundância a existir sempre. E, portanto, eu comecei a perceber que realmente o universo, ou essa força invisível, ou a espiritualidade, ou Deus, ou como queiram chamar, é realmente abundante. E quando eu comecei a perceber melhor sobre isto, o que é que eu comecei a entender? Abundância significa que nós temos sempre tudo aquilo que nós precisamos no momento em que precisamos. E lá está, no momento em que precisamos. Não é daqui a um mês, não é daqui a uns dias, não é eu estar a ir ao supermercado e precisar de gastar 50 euros e pensar que os 50 euros me podem fazer falta amanhã. Isso é vibrar na tal escassez. Isso não é vibrar numa energia de abundância, de eu ter sempre tudo aquilo que eu preciso, exatamente no momento que eu preciso. Portanto, isto começou a mudar algumas perspectivas que eu tinha em relação à vida. De realmente eu olhar para trás e eu perceber que eu sempre tive tudo aquilo que eu precisei no momento em que eu precisei. Às vezes nós até podemos ficar preocupados com o futuro, não é? Ou até com a mente muito presos no nosso passado, por exemplo. Mas a verdade é que o único momento que existe é o momento de agora, é o presente. O passado já foi, já não existe, e o futuro é simplesmente uma projeção da nossa mente daquilo que poderá vir a ser, mas que nós não temos a certeza do que é que poderá vir a ser. Nós não conseguimos definir isso. Mas nós podemos ter uma ideia daquilo que nós queremos, mas muitas coisas não estão no nosso controle, como eu já referi aqui várias vezes,
E portanto esse futuro acaba por ser só uma projeção e muitas vezes quando a mente até está a pressionar, a projetar o futuro, está a projetá-lo de uma forma como se fosse sempre acontecer o pior cenário possível, sabem? Portanto, quando nós paramos para olhar para o momento presente e quando olhamos realmente com olhos de ver e alinhados com essa força invisível e essa energia divina que nos cerca, nós conseguimos perceber que nós neste momento, neste exato segundo, nós temos sim aquilo que nós precisamos. E quando eu paro para olhar para isso, eu percebo que eu comecei este canal no YouTube e lá está, eu não tinha aquelas ferramentas, mas eu tinha aquilo que eu precisava. Eu tinha o meu iPhone, eu consegui comprar um microfone de 10 euros, eu tinha um computador ao qual eu podia ligar o meu microfone e começar a gravar, portanto, no final do dia, muito resumidamente, eu tinha sim aquilo que eu precisava para começar a gravar vídeos para o YouTube. Mesmo que não fossem ser os vídeos perfeitos, mesmo que ainda muitas arestas estivessem por limar, mesmo que sim eu queira melhorar a qualidade do próprio vídeo, queira melhorar a forma como eu falo em público, queira melhorar a qualidade do som, claro que sim, queira explorar vários cenários que eu possa utilizar e queira mesmo até explorar outros formatos de vídeo, claro que sim, isso há de ser um processo, né, que se vai desenvolvendo, mas eu tinha aquilo que eu precisava naquele momento para começar. E não foi não ter os recursos perfeitos que a minha mente poderiam achar que poderiam ser perfeitos que me impediu de começar. Porque se eu estivesse à espera da câmara perfeita, de poder ter a câmara perfeita, de poder ter todos os recursos ideais, não é? Talvez eu nunca tivesse começado a gravar vídeos para o YouTube. E aprender a viver no presente, no momento de agora, para mim, foi crucial, porque várias histórias começaram a acontecer quando eu comecei a observar um bocadinho mais a vida sobre esse olhar, sobre essa perspectiva. Há uns anos aconteceu uma história muito curiosa comigo. Eu ainda nem estudava, nem sequer vivia nesse processo mais alinhada com a minha espiritualidade, nem nada. Mas o que é que aconteceu? Eu tinha acabado de sair de uma discoteca com umas amigas minhas, eu tinha 16 anos. E acontece que nós, né, nas nossas primeiras saídas, acabámos por ir a um bar, nós não sabíamos bem o valor das bebidas e etc. Então nós levávamos se calhar 20 euros ou 30 euros que pedíamos à nossa mãe ou ao nosso pai para irmos para lá, não é? E portanto eu fui assim, nós durante a noite fomos nos divertindo, fomos nos entusiasmando também e acabou que no final da noite foi mesmo assim o dinheiro contado que eu tinha, tudo o que eu tinha foi contado porque nós acabámos por beber uma coisa que nós não sabíamos que era mais cara, que era um gin, não é? Hoje em dia nós já sabemos, mas naquela altura não sabíamos e um gin já na altura era tipo aí uns 14 euros, já não sei bem. E então, estão a ver, né? Nós se calhar com 20 euros ou 30 euros a beber gins de 14 euros, foi assim uma coisa de a senhora nos dizer o valor e nós ficámos assim meio, mas estávamos ali a contar e não sei o quê, e acabou por dar e acabámos por pagar a conta, mas o que é que aconteceu? Nós tínhamos que ir apanhar o comboio, porque nós éramos dessas, esperávamos pelas 6 da manhã para ir apanhar o comboio. Enfim, outros tempos, é normal, faz parte também. E nós estávamos a ir apanhar o comboio, estávamos a andar para ir apanhar o comboio e opá, eu não tinha como apanhar o comboio. Eu acho que elas tinham passe e até lhes tinha sobrado dinheiro para apanharem o comboio, mas eu não tinha, eu tinha literalmente 0 cêntimos para poder apanhar o comboio. Mas sabem, também não me preocupei muito. Estava ainda com o efeito da bebida também, estava naquela de alguma solução é de encontrar e tal, está tudo bem. Se calhar nem estão lá os senhores e eu consigo até passar, sabem? Não estava muito preocupada com o assunto. E eis o que acontece. No caminho para o comboio, quem sabe o caminho de Lisboa, dos bares para o comboio do Rossio, não é? Durante o caminho, nós a passar ali pela Baixa Chiado e passar por esses sítios assim, a dada altura eu estou a olhar para o chão e encontro 1 euro, uma moeda de 1 euro, assim, brilhante,
para reluzir para mim, sabem? 1 euro. E eu não sei vocês, mas não é todos os dias que eu encontro moedas de 1 euro pelo chão. Okay? O que acontece mais às vezes é encontrar 1 cêntimo, 2 cêntimos, 5 cêntimos. Agora, isso é mais comum, não é? Agora, uma moeda de 1 euro, eu pessoalmente, até agora na minha vida, pode ser que isso venha a mudar, mas não é uma coisa assim tão frequente. Se isso já não bastasse, eu ter encontrado essa moeda de 1 euro, porque o comboio era 1 euro e tal, né? Ainda não tinha o dinheiro suficiente que eu precisava para apanhar o comboio. Passado 5 minutos, eu estou a andar, continuamos a andar só na nossa vida, e eu encontro outra moeda de 1 euro. E portanto, eu tive 2 euros, eu encontrei os 2 euros e já consegui tranquilamente apanhar o comboio para casa. É assim, podem dizer aquilo que quiserem, mas eu, desde esse momento, eu nunca me esqueci desse dia, nunca me esqueci desse momento, achei que foi uma coisa realmente significante, sabem? Até noutros momentos da minha vida onde eu ia vivendo algumas coisas que podiam estar a ser desafiantes, eu pensava nesse dia. Esse momento trouxe-me uma mensagem de está tudo bem, tem calma, vais ter aquilo que tu precisares no momento em que tu precisares, não te preocupes. De alguma forma esse momento conseguiu-me passar essa mensagem, ou pelo menos eu olhei para isso dessa forma, ok? Portanto, também foi essa a minha interpretação. Queria acrescentar aqui também só uma outra coisa, que é, quando eu vejo de observar a minha vida e observar o que as outras pessoas também vão falando, né, sobre a sua própria vida, eu percebo que muitas vezes o que motiva alguém a não mudar a sua própria vida no sentido de encontrar algum outro caminho que faça mais sentido para aquela pessoa do que aquele tipo de vida que ela está a viver, ou seja, quando eu percebo que alguém até está ou num trabalho ou a viver uma vida que não gosta particularmente, mas não faz nenhuma mudança para que possa alcançar mais felicidade, mais tranquilidade, normalmente o que motiva essa pessoa a não fazer isso é o medo. É esse medo da falta, esse medo de, ok, eu até tenho este trabalho, eu odeio, mas ao menos tenho ordenado ao final do mês, portanto eu não tenho que lidar com esta falta de dinheiro. Portanto, eu não tenho que lidar com o medo de chegar ao final do mês e não ter como pagar as contas. E normalmente é o medo. E conseguem perceber que, claro que foi este sentido de responsabilidade que vai construindo a nossa vida e que vai fazendo com que nós possamos construir e ir em busca dos nossos objetivos. Isso, ponto assente, não é? Mas também concordam, por outro lado, que este medo, este constante medo de estar sempre a faltar alguma coisa, faz com que nós vibremos na escassez, na tal escassez que eu estava a falar há pouco. E é essa escassez que faz com que nós estejamos sempre no modo de sobrevivência. E mesmo que o modo de sobrevivência tenha sido aquilo que nos manteve como sociedade, como humanidade até aos dias de hoje, porque nós com o nosso modo de sobrevivência conseguimos, quando éramos ali aqueles homens da Idade da Pedra, foi isso que nos fez sobreviver, foi isso que nos fez conseguir defender dos ataques e das presas e etc. Mas estar em constante modo de sobrevivência faz com que nós não consigamos alcançar uma paz, uma tranquilidade no nosso dia, não é? E é essa ansiedade que também nos afasta muitas vezes de nós vivermos uma vida com algum tipo de propósito, vivermos alguma vida de uma forma que faça sentido para nós. Viver sempre no modo de sobrevivência impede-nos de viver em paz, impede-nos de viver na plenitude que nós podemos viver a nossa vida. E então, estarmos sempre preocupados ou com o passado ou com o futuro que ainda nem existe, impede-nos de vivermos aquilo que poderíamos estar a viver hoje. Impede-nos de conseguirmos perceber no presente onde é que a nossa vida já é abençoada e abundante. E portanto, claro que eu falo por mim na minha vida, claro que eu estou num patamar na minha vida e eu quero chegar a outro tipo de patamares e eu quero alcançar muitas outras coisas,
Mas se eu não consigo perceber quais são as bênçãos que a minha vida já tem hoje, como é que eu consigo escalar isso, não é? Se eu não consigo perceber essas bênçãos nos pequenos momentos, nas coisas mais simples, como é que eu alguma vez vou conseguir perceber essa abundância e essa plenitude em coisas maiores que eu possa vir a alcançar na minha vida, não é? Portanto, era um bocadinho esta reflexão que eu queria deixar hoje. Também não quero deixar o vídeo muito longo. Tenho pensado muito sobre isto e quero sempre regressar aqui, quero continuar com essa força de regressar e de vir partilhar sobre estes temas, e só pela simples vontade de compartilhar e de, sei lá, de alguma forma até poder existir alguém do outro lado que até pensa sobre estas coisas, mas nunca encontrou ninguém com quem se identificasse e falasse sobre isto, e portanto este é o grande intuito destes vídeos, na verdade, e portanto é isso. É de continuar a aparecer por aqui, e se vocês estão a gostar deste tipo de vídeos, fiquem por aqui. Tenho aparecido todas as semanas, portanto já sabem, é isso, e um beijinho e uma incrível semana para vocês. É o que eu desejo.